Paz do Senhor, irmão. Mais uma vez estamos aqui no canal Teologia em Família. Desta vez para tratarmos do texto de Atos capítulo 2, versículo de número 33. Pergunta é: isto, pronome, está referindo ao Espírito Santo, indicando-se ele uma coisa? Vamos lá? Querido Deus e eterno Pai, estamos gratos por tudo, nos dá graça e sabedoria para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom, existem alguns por aí que dizem que isto, um pronome, que nesse caso aqui é do gênero neutro, tutor no grego, aponta para o Espírito Santo, indicando assim sendo o Espírito Santo uma mera coisa, ou algo que não tem personalidade. Bom, vamos ler o texto, está aqui, 2,33, diz assim: portanto, visto que ele foi enaltecido à direita de Deus e recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aqui está o texto em grego. A parte que nós vamos trabalhar é essa aqui, que eu destaquei aqui embaixo, que é ex rentuto horribis blepet kai acuet. Então, está aqui o texto, onde tem derramou isto, tudo, que vocês veem e ouvem. Bom, alguns entendem que esse pronome aqui, que é do gênero neutro, ele está apontando para Espírito Santo. Isso porque Espírito é do gênero neutro. A questão aqui é que tudo, ao contrário de que muitos pensam, ele nem sempre cumpre uma função de substituir um nome ou um substantivo. Simplesmente, tudo ele tem a função de substituir, normalmente substantivo ou qualquer outra palavra que necessite de um pronome do gênero neutro, mas também ele pode substituir uma frase, está indicando, apontando para uma frase, para um texto, para um relato, para um pensamento. Isto é, aqui, é a mesma coisa do português, isto é uma observação importante sobre esta palavra. Quando eu falo isto é uma observação, isto significa que tudo que eu disse anteriormente. É assim também no grego. Ele tem essa função no grego. Então, primeira coisa que nós vemos, que o pronome tudo nem sempre, e aliás, quase que a maioria das vezes, ele é utilizado para apontar para uma frase, para um texto, para um relato, para um pensamento, um dito, uma profecia que foi dita anteriormente do Antigo Testamento, ou coisa do tipo. Isto é muito importante. Quando eu falo isto é muito importante, isto o que eu disse anteriormente. Observe que eu vou sempre usar esse pronome aqui e nunca apontando para algo que é possível de gênero, ou algo que não tem gênero. Por exemplo, uma frase, um texto, um relato, um pensamento não tem gênero. Está escrito lá, é extenso, aquilo não tem gênero. Eu uso vários gêneros, mas quando eu uso o pronome isto, eu estou apontando para algo que não possui gênero. Um texto, uma frase, uma expressão não possui gênero. Aqui precisamos entender isso aqui. Bom, entendendo isso, vamos para o segundo ponto. É que pneuma e tuto, essas duas palavras, aliás, antes de chegar lá, eu quero mostrar isso aqui. Ou seja, tudo funcionando como, não como substituindo um nome, uma função simples de um pronome, mas com substituindo, apontando para a frase, texto, relato, pensamento, e não para um nome. Vamos lá. O próprio livro de Atos. Vamos ler. Atos, capítulo 4, versículo de número 7. Diz assim: e prostaram-nos no meio deles e começaram a indagar com que poder, ou em nome de quem fizesse isto o quê? Se você olhar para o texto, vai ver que é o milagre, Então ele não está apontando para algo específico, mas está apontando para um evento, o milagre, levantou o coxo, tal. É isso que quer dizer aqui. Atos 5, 4 e 24. Enquanto permanecia contigo, não permaneceu teu, e depois de ter sido vendido, não continuou a estar sob o seu controle, por que é que preparaste o teu coração, dessas no teu coração, trapaças não nos homens mais a Deus? E não saber que sob o teu controle, por que é que propuseste uma ação desta no teu coração? Por que propuseste isto que aqui é uma ação. Versículo 24, que não foi nem traduzido aqui. Ora, quanto tanto o capitão do templo como os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficando em aperto por causa destes assuntos, que se daria destes assuntos, disto, os assuntos, o assunto que
se dariam. Atos 10, 16. Vamos ler também Atos 10, 16, sempre referindo a palavras, a eventos ou coisa do tipo. Atos 10, 16. Diz assim: isto ocorreu pela terceira vez e imediatamente o vaso foi recolhido ao céu. Isto o quê? A visão que Pedro teve. Todo aquele evento do vaso descendo, sei lá o que, tal, tal. Então isto, isto o quê? Aquela visão que Pedro teve, os eventos. Atos 16, 18. Que não tem gênero isso aí. Atos 16, 18. Vamos lá. Ele fazia isto por muitos dias. Ela fazia isto por muitos dias. Ela quem? Aqui é a pitonisa. Que homem de Deus, lá vai o homem de Deus. Ela fazia isto. Isto o quê? Elogiava. Então está referindo-se a um evento, não uma palavra em si. Atos 19, 10. Isto se deu por 2 anos. Isto o quê? Aquilo que ele tinha dito anteriormente. A pregação de Paulo, tal, o evento que Paulo estava dando suporte lá em Éfeso e coisa do tipo. Então, só para poder ratificar o que eu disse. O pronome tudo do gênero neutro, ele nem sempre, e é muito utilizado, até como no português também, para referir-se a frase, texto, relato, pensamento ou coisa do tipo. Bom, outra aqui. O substantivo pneuma mais o pronome tudo, ele aparece junto 16 vezes. Bom, aparentemente não, de forma correta, tá todas elas aqui. Só existe só existe um texto em que o pronome tudo refere-se diretamente ao substantivo espírito, que está em 1 João 4, 3. 1 João 4, 3. Realmente ali é tudo se referindo ao espírito. Bom, eu gosto de fazer isso para a gente mostrar que aqui a gente não tem essa mania de ser tendencioso. Tem que mostrar como está mesmo no texto. Não pode, de forma alguma, a gente tentar enganar as pessoas com discursos vazios, sem comprovação bíblica. 1 João 4, 3. Mas toda expressão inspirada que não confessa Jesus não se origina de Deus. Além disso, esta é a expressão inspirada do anticristo, de que ouvis que viria e agora já está no mundo. O texto aqui, a tradução não foi assim, bem feliz. Mas o que ele está falando aqui é que todo espírito que não vem de Deus é o espírito do anticristo. E diz que este espírito já está no mundo. Este é isto é o quê? Referindo ao espírito, que é do gênero neutro. Bom, dito isso, que tudo não se refere diretamente a uma palavra, isso está completamente errado. Segundo, que pneuma mais tudo aparece inúmeras vezes, nunca tudo, se referindo a pneuma, a única situação em 1 João 4,3 está aí, depois vocês podem conferir. Bom, olhando para isso aqui, nós temos que primeiro ver o texto. Vamos analisar o texto, comportamento de tudo dentro do escopo da perícope de Atos capítulo 2. Vamos lá, Atos capítulo número 2. Vamos dar uma lida aqui na perícope para nós vermos como está se comportando esse pronome tudo, onde ele aparece e de que forma ele se comporta. Vamos lá. Eu vou ler do versículo de número 11 a seguir, porque é a parte importante, é quando ele começa a aparecer. Cretenses e árabes, nós os ouvimos falar em nossas línguas. Guarde esse texto, Atos 2, 12. Nós os ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magníficas de Deus. Sim, todos ficaram assombrados e estavam perplexos, dizendo um ao outro, que denota esta coisa, ou seja, que denota isto o que foi dito no versículo de número 11. Guarde versículo 12, guarde esse versículo, Atos 2, 12, lá para frente vamos precisar dele. Verso 14, mas Pedro pôs-se de pé com os 11, levantou a voz e fez a seguinte pronunciação: homens da Judeia e todos vós, habitantes de Jerusalém, seja isto o que? Isto, os eventos que estavam ocorrendo, isto, conhecido por vós, e dai ouvidos às minhas declarações. Este de fato não estou embriagado como suponha, pois é a terceira hora do dia. Versículo 16 também encontra aqui o pronome tudo. Ao contrário, isto que os eventos que eles viram, que está relatado no versículo 12. Todos ficaram assombrados, estavam em perplexidade, dizendo um ao outro, que denota esta coisa? Ele diz aqui, que coisa? No entanto, diversos mofaram deles e começaram a dizer, estão cheios de vinho doce. Só que denota essas coisas, que coisa? Versículo 11, cretenses e árabes nos ouvimos falar em nossas próprias línguas.
e coisas magníficas de Deus. Vamos continuar depois do versículo 16, ele volta a aparecer no versículo 26. Por esta razão, meu coração ficou animado e a minha língua se alegrou muito. Além disto, né, disto aqui, até se alegrou muito. Além disto, até mesmo a minha carne resistirá em esperança. Além disto, disse aqui, além de isto. Isto, o quê? Do que foi dito aqui. Não está referindo de forma alguma a um substantivo especial. Sempre a relatos, frases, textos, eventos, coisa do tipo. Observe. Do versículo 26, ele aparece novamente agora só no versículo 33. Que diz aqui, portanto, visto que ele foi enaltecido à direita de Deus e recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. Bom, até aqui, isto, utilizado no contexto, na perícope do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o pronome isto, em lugar algum, foi utilizado para substituir um nome, em específico, em especial. Em lugar algum. Eventos, frases, discursos, profecias do Antigo Testamento, sempre descrevendo algo que são eventos e não pronomes, ou não um substantivo em especial, o nome. Aí no versículo 33 ele volta a usar isto. Aí daqui, foi... e recebeu do Pai o prometido Espírito Santo. Derramou isto que vedes e ouvir. Bom, se nós pegássemos o uso de isto dentro do capítulo 2, de forma alguma poderíamos entender que isto ali, da forma que o autor vem utilizando ele, indica que ele está se referindo ao Espírito Santo. Por quê? Porque sempre que o pronome tudo aparece no texto, ele está referindo-se a eventos ou coisa do gênero, mas nunca a um nome. Substituindo o nome na essência. Mas, vamos um pouquinho mais para frente para a gente entender melhor que o pronome isto não está se referindo ao Espírito Santo. Vamos lá. Primeiro, por quê? Primeiro, não existe um texto que alguém viu o Espírito Santo. Por que isso? Observe comigo. Derramou isto observe, derramou isto que vocês veem e ouvem. Bom, ver e ouvir está aqui qualificando ou apontando para detalhes importantes sobre o isto. Ele derramou isto que eles veem e ouvem. Ver e ouvir está qualificando, apontando para características especiais do que está substituindo o isto, o pronome. Então, que vocês veem e ouvem. Então a pergunta existe algum texto em que alguém vê e ouve o isto, ou espírito? Bom, ouvir, ouve, mas ver, não existe nenhum texto em que alguém viu o espírito, inclusive utilizando o verbo blepo. Não existe nenhum texto. Segundo, mas não é espírito, é o poder, porque viu. Não existe nenhum texto em que alguém tenha visto o poder. Se vê resultados do poder, mas o poder não se vê. Não existe um texto no Novo Testamento que alguém viu o poder. Não tem texto que diga que alguém viu o Espírito, nem que viu o poder. Então, o isto aqui não pode estar se referindo ao Espírito Santo. Mesmo que entendamos que o Espírito Santo é o poder, não pode se referir ao Espírito Santo. Isso por quê? Porque não existe nenhum texto que alguém tenha visto Espírito ou visto poder. Porque não se vê Espírito, porque é invisível, e não se vê poder, porque é algo abstrato. Nós vemos os resultados que foram atingidos pela ação do poder, mas o poder não. Isso não existe. Então, isto que vê e ouve não pode ser o Espírito Santo. Em hipótese alguma, seja na doutrina reformada, bíblica, ou seja na doutrina daqueles que não acreditam que o Espírito é uma pessoa, mas um poder. Não pode, não tem como. É impossível. Bom, mas o que realmente... para onde realmente está apontando este pronome isto? Derramou isto que vocês veem e ouvem. Vamos lá. Qual é o certo? Desculpe pelo tempo, mas estamos concluindo. O isto está se referindo ao evento visível. Visível. Algo que eles viram. Então não pode ser o Espírito, seja ele no âmbito de poder ou de pessoa. Segundo, Atos 2...
10, 45, 46. Responde a pergunta. Vamos lá? Lembra que eu falei sobre Atos 2? Para onde está apontando isto? Derramou isto que vocês veem e ouvem. O que é que eles viram e ouviram? O que é isto? Vamos lá, versículo 12. Diz assim, ó. Sim, todos ficaram assombrados e estavam perplexos, em perplexidade, dizendo um ao outro, que denota isto, ou esta coisa como daqui, que denota isto, isto que, olha o versículo 11, cretenses e árabes, nós os ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magníficas de Deus. O isto aqui está se referindo ao ele ouvir falar em línguas. Então ele estava vendo o que aquelas pessoas estavam falando e ouvindo falar nas suas próprias línguas. Versículo 12 e 11 diz que o isto se refere àquele evento físico, real, onde ele via e ouvia. Bom, então qual é o evento que ele vê e ouve? Isto que foi derramado, que ele vê e ouve, é claramente o ouvir e falar em línguas. É o resultado da ação do Espírito. O que eles estavam vendo e ouvindo foram os resultados. Então isto aqui não tem possibilidade nenhuma de estar referindo ao Espírito Santo. E deixa eu falar com vocês que o capítulo 10 de Atos, 40 e 56, ele coaduna, e corrobora com esta ideia. Como? Vamos lá, Atos 10, versículo 45 e 46, que diz assim, ó. E os fiéis que tinham vindo com Pedro, que eram dos circuncisos, ficaram pasmados, porque a dádiva gratuita do Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo, olha aqui, estava sendo derramado também sobre as pessoas das nações. Olha o que está falando, que a dádiva do Espírito Santo estava sendo derramada sobre as pessoas das nações. Era a dádiva que procedia do Espírito, não era o próprio Espírito aqui. Era a dádiva do Espírito, procedia do Espírito. Fonte, genitivo. Pois ouvia-nos falar em línguas e magnificar a Deus. Olha aqui, o que era que ele viu, foi que ele viu, que é chamado de dádiva do Espírito Santo, que foi derramado, que foi visto e ouviu. O falar em línguas, que é o dom do Espírito, que foi o mesmo de Atos capítulo 2, versículo de número 11 e 12. O isto denota a ação de falar em línguas, que eles viram pessoas falando e ouviram falar em suas próprias línguas. Então não tem como isto aqui se referir ao Espírito Santo. Simples, simples e objetivo. E isto claramente está se referindo aos eventos que foram possíveis de ver e ouvir, que estavam relacionados com a descida do Espírito Santo. Amém? Que Deus continue abençoando a todos, que o nome de Jesus seja glorificado.